Ele diz assim: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E esta questão das marcas do Senhor Jesus, eu acho que todos nós trazemos um pouco isso, né, no nosso corpo. Embora Paulo... Porque estudar a vida de Paulo? Né? Porque ele trouxe os princípios fundamentais da construção da igreja. Jesus falou da igreja. Mas Paulo depois estabeleceu fundamentos, princípios que sustentaram a igreja, o desenvolvimento da igreja. E é uma coisa que eu vejo em Paulo, né? Na construção do pensamento de Paulo, há 4 coisas que são fundamentais, que sustentaram toda a igreja. A primeira é a oração. A oração. Sempre foi, na igreja primitiva e na vida de Paulo, o primeiro conceito, o primeiro fundamento é a oração. Nós podemos estar aqui a cantar música, mas se a música não for uma oração, não tem muito para Deus, não é? Então o primeiro fundamento foi a oração. O segundo fundamento foi Paulo amar os perdidos e evangelizar, que era um dos fundamentos da igreja também. Oração e evangelismo, amar os perdidos. O terceiro fundamento era discipular as pessoas. Paulo gastava a sua vida, eu já vou ler um texto que ele escreve, Paulo gastava a sua vida com pessoas, a evangelizar pessoas. Eu contei uma história a um irmão esta semana, e escutem esta história. Isto é de um pastor meu amigo no Brasil, ele disse isto. Ele disse o seguinte, escutem bem esta história. O primeiro assassinato que houve na Bíblia foi por causa do culto. Estavam 2 homens a tentar estabelecer qual o melhor culto. E Deus escolheu uma forma de entrega e não escolheu a outra. E um irmão matou o irmão. Por causa do culto. Eles estavam lá a tentar estabelecer quem é que deu o melhor culto a Deus. E às vezes nós estamos aqui e dizemos, este culto não foi muito bom, aquele não foi muito mau, aquele foi maravilhoso. E por causa de um culto, um irmão matou o outro irmão. A minha oferta é melhor que a tua. Deus não quis a tua, quis a minha. E por causa de uma oferta, de um culto, houve ciúmes e o Caim matou o Abel. E Deus não me perguntou, escute isto, Deus não perguntou a Caim, qual é a tua revelação? Qual é a tua música de louvor? Como é que vais fazer o culto a partir de agora? Deus fez uma pergunta a Caim. Sabe qual foi? Deus não lhe perguntou nada de culto. Deus perguntou-lhe, onde é que está o teu irmão? Entende? Onde é que está o teu irmão? E Paulo estabeleceu isto muito bem. Ou seja, oração, evangelismo e discipulado. Onde é que está o teu irmão? Coríntios, quem são vocês? O que é que vocês estão a fazer? Não é? Gálatas, não é? Onde é que está o teu irmão? E nós às vezes saímos daqui com toda a avaliação sobre o culto, com toda a avaliação sobre a revelação, mas Deus pergunta, onde é que está o teu irmão? Então, passando à quarta questão, na vida de Paulo e na vida da igreja, oração, evangelismo, discipulado e comunhão. Então, percebendo a mente de Paulo, ele diz agora assim, eu tenho no meu corpo as marcas de Cristo. Eu não me lembro agora, se algum irmão souber, estava a tentar pensar nisto, naufrágios, fome, jejuns, perseguições, e os irmãos sabem quantas chibatadas Paulo levou, quantas chicoteadas Paulo levou. Eu acho que foram 190 e tal, mas não tenho a certeza. Estou agora aqui a pensar. As marcas da dificuldade, as marcas do sofrimento por causa do Evangelho no corpo de Paulo. E Paulo diz, desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E olhando para nós, e não particularizando, mas olhando para nós, provavelmente pessoas que estão aqui trazem na sua vida as marcas de Cristo. Desilusões, perseguições, frustrações, até agressividade física. Não é? Nós trazemos desinteresse por nós trazemos no corpo as marcas de Cristo. E o que é que isto, mas o que é que Paulo, como é que Paulo resolveu isso no seu interior? Então o que é que as marcas de Cristo propuseram a Paulo? A primeira questão que eu vejo ao ler as epístolas de Paulo
é que as marcas de Cristo trouxeram a Paulo um impulso espiritual, um impulso na vida cristã tão forte. Então ele não desistia de salvar os perdidos, ele não desistia de orar, ele não desistia de discipular, ele não desistia de ter comunhão e relacionamento, porque ele tinha um impulso tão grande que as marcas de Cristo, ou seja, a dificuldade, o sofrimento, a perseguição que ele passou, o motivava mais para ele servir. E eu quero trazer aqui um pensamento, uma reflexão que traga algum sentido no fim. Ele foi marcado com as marcas de Cristo para poder não desistir. Ele não desistia de servir. As marcas de Cristo ainda o impulsionava mais a servir e a servir e a servir. A dificuldade o motivava mais a servir e a servir e a servir e a curar o seu interior e a servir. E estas marcas de Cristo, era como se Cristo fosse o Senhor. Eu vou usar aqui uma expressão que não é a melhor. Os irmãos usam esta expressão. Cristo era o Senhor da vida de Paulo. Mas eu vou usar uma expressão para ser ainda mais forte. Cristo era o dono da vida de Paulo. Não levem mal a usar esta expressão dono, mas Cristo era o dono da vida de Paulo. Paulo pertencia a Cristo completamente. Havia uma pertença total, integral da vida de Paulo a Cristo. E essa pertença indicava uma identificação espiritual. Então nós temos as marcas de Cristo, somos impulsionados a viver uma vida cristã para poder servir ainda mais, e essas marcas de Cristo trazem-nos a nós esta identificação espiritual. Quando alguém lá fora olha para nós e diz, eles têm a marca de Cristo. Ou seja, eles têm uma identidade, eles são de Jesus, eles pertencem a Jesus, eles têm uma relação com Jesus de tal forma que Jesus é o Senhor da vida deles, como era em relação a Paulo. E o que é que essas marcas de Cristo e esta identificação espiritual produzia na vida de Paulo? Se nós lermos as epístolas, eu coloquei algumas coisas aqui que trouxeram um impacto, quer um impacto emocional, psicológico, espiritual, físico, prático na vida de Paulo. E o que é que estas marcas de Cristo trouxeram a Paulo? A dedicação ao seu chamado. Eu uso a palavra chamada, mas hoje em dia é vulgar dizer chamado, eu não sei o que é que está certo, mas eu vou usar a palavra que ouço comumente, chamado. Então, as marcas de Cristo, a identificação espiritual, o facto de Jesus, Paulo ter consciência que Jesus era o seu Senhor, trouxe uma dedicação total ao seu chamado. Paulo não desistiu. Paulo não voltou atrás. Paulo não queria desistir de participar nestes quatro princípios. Oração, evangelismo, discipulado e comunhão com a igreja. Então Paulo, fervorosamente, ele se dedicava ao seu chamado. Há dois termos que eu uso para descrever, simples, para descrever o que é que foi a vida de Paulo. Visão e fervor. Então todo o crente tem que ter uma visão e tem que ter fervor na sua dedicação à chamada de Deus. E Paulo, por causa destas marcas de Cristo, ele desprezou a sabedoria deste mundo. Ele diz isso, que ele despreza a sabedoria deste mundo. E se alguém duvida, quando ele foi ao Areópago de Atenas e está a falar, ele não se interessou pelos grandes filósofos atenienses, ele não se interessou pelos tratados de filosofia, ele interessou-se por divulgar o Deus desconhecido. Então ele não se interessou pela sabedoria deste mundo. O interesse de Paulo era divulgar a sabedoria de Deus. Aliás, há um texto lá em Filipenses 3 que diz que Paulo sofreu isto tudo para poder chegar ao conhecimento de Deus e para que nós, a igreja, chegasse ao conhecimento de Deus. Então as marcas de Cristo trouxeram a Paulo essa dedicação, esse compromisso com a chamada, essa dedicação à chamada, essa visão, esse fervor, esse desprezo pela sabedoria do mundo e uma ação forte em querer derrotar as legiões do inferno. Paulo tinha esse objetivo. A oração servia também para conhecer Deus, mas também para derrotar as legiões do inferno. Salvar perdidos servia para conhecer Deus, mas para derrotar as legiões do inferno. Discipular servia para as duas coisas e comungar servia para as duas coisas. Então Paulo tinha um compromisso de derrubar, de anular as legiões do inferno.
Então, as marcas de Cristo na vida de Paulo tinham este propósito: dedicar-se à chamada, conhecer Deus, não se desviar do seu compromisso, manter a visão e o fervor, mas também derrubar, através de toda a prática do servir e orar, derrotar as legiões do inferno. E Paulo depois, por causa das marcas de Cristo, Paulo diz o seguinte: tudo o que eu ganhei, tudo o que eu tenho por lucro, eu considero isso perda. Filipenses 3:8, Paulo diz: então eu tenho as marcas de Cristo, e agora vou dizer-vos como é que na prática isto se processa. Ele diz em Filipenses 3:8 o seguinte: na verdade, tenho também por perda todas as coisas, por excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Então, tudo o que Paulo fazia era no sentido de trazer a sua vida ao serviço, trazer a sua vida a ganhar almas, trazer a sua vida à oração, trazer a sua vida a implementar a igreja, trazer a sua vida para comungar. Então, as marcas de Cristo no corpo de Paulo não serviam para ele se vangloriar, mas para servir ainda mais, para se dedicar com fervor à chamada que Deus trouxe à sua vida. Estão a entender isto? Ok. E neste lucro que Paulo quer perder, e Paulo diz: eu não quero saber disto, eu ganhei tanto, né? Ele era um homem sábio, intelectualmente excelente, etc., espiritualmente uma pessoa bem formada, mas ele diz: tudo o que eu ganhei foi não importa, o lucro não importa, o que importa é que eu conheça a Cristo e vocês conheçam a Cristo. Então as marcas de Cristo em Paulo, o sofrimento, a dificuldade, as marcas de Cristo em Paulo, o gozo de servir a Cristo também, levou a dedicar-se para que todos os outros pudessem conhecer Deus e ele considerasse todo o resto que ganhou como perda. Ok? Como perda. E eu estive a ler a Bíblia e há várias coisas que quando Paulo se desprende do lucro, se desprende da sabedoria que ele ganhou como homem, há várias coisas que Deus trouxe à vida de Paulo. A primeira coisa foi um gozo. Diga lá, gozo. Paulo tinha um gozo por não ter nada a perder. Amém? Paulo disse: eu já não me importo o que é que vou perder, eu já perdi tudo. Eu entreguei tudo por dedicação à chamada. Então eu vou perder o quê? Eu tenho gozo por já não ter nada a perder. E a verdade é, o que é que nós temos a perder? Nada. Já ganhamos Cristo. E Cristo é tudo. Então Paulo diz: eu tenho um gozo por não ter nada a perder. Depois ele diz: o meu espírito é humilde por causa do sofrimento. Então o que é que as marcas de Cristo trouxeram? E o facto de ele largar tudo, que era lucro, um espírito humilde provocado pelo sofrimento por causa do Evangelho. A terceira coisa foi, o que é que Paulo ganhou largando tudo, o lucro todo? Uma luta intensa contra as hostes do inferno. Então o que é que Paulo ganhou pondo tudo de lado, pondo a sabedoria humana de lado e o lucro? Paulo ganhou o gozo por não ter nada a perder, a humildade pelo sofrimento, a luta uma luta intensa, intencional contra as hostes espirituais da maldade e um fervor intenso apesar da tribulação. Então o que é que Paulo ganhou com as marcas de Cristo? Fervorosamente, apesar da tribulação. Se os irmãos lerem 2 Coríntios 12, salvo erro, Paulo descreve uma luta intensa na tribulação e fala da consolação e da consolação. Ele diz: eu não tenho nada a perder, eu estou aqui para derrubar as hostes espirituais da maldade e estou aqui para servir a Deus com todo o fervor. Amém. Não foi mal, vai dar uma voltinha. Então Paulo diz: eu estou aqui para servir a Deus com todo o fervor. E Paulo diz, e eu estive a ler o texto, e o que é que este desprendimento do lucro trouxe? Um sentido de estar, escute bem isto, no centro da vontade de Deus. Então Paulo diz: eu não quero ganhar nada, porque eu tenho um gozo que já perdi tudo. Então eu fico tão cheio de gozo porque perdi tudo, eu fico cheio de gozo porque o sofrimento trouxe humildade, eu fico cheio de gozo porque perdendo tudo eu luto contra as hostes espirituais da maldade, eu tenho um gozo porque perdendo tudo eu tenho um fervor apesar da tribulação, eu tenho um gozo porque perdendo tudo eu consigo manter no centro da vontade de Deus.
E essas marcas, no corpo de Paulo e na vida de Paulo, como Paulo descreve aqui em Gálatas 6, a primeira expressão dessas marcas, os irmãos, qual é que vocês acham que era a primeira expressão das marcas de Cristo no corpo de Paulo? Digam lá. Forma de estar na vida. Eu vou aqui adiantar uma coisa. Paulo escreveu o texto mais maravilhoso sob um determinado fundamento. Amor. Então, na prática, quando Paulo diz eu tenho as marcas de Cristo e larguei tudo por causa das marcas de Cristo e estou aqui para servir e dedicar-me fervorosamente, a expressão prática dessas marcas de Cristo é o amor. E ao ler a Bíblia, eu descobri aqui que Paulo tinha um amor intenso pelo Senhor. Não sei se vocês querem repetir comigo, mas se quiserem, Senhor. Amém. Paulo tinha um amor intenso pelo seu amado. Este era o amor máximo da vida de Paulo, pelo seu amado. Paulo tinha um amor intenso pelo próximo. Próximo. Paulo tinha um amor intenso pelos perdidos. Paulo tinha um amor intenso, agora vamos lá ver se nós conseguimos dizer, pelos inimigos. Agora a coisa dói mais, não é? Mas eu, ao ler a Bíblia, as cartas de Paulo, descobri este amor intenso pelo Senhor, pelos perdidos, pelo próximo, pelos inimigos. E Paulo tinha um amor intenso pelas adversidades. Mas leiam, eu não tenho aqui o texto agora. Paulo congratulava-se de ter passado adversidades. Paulo tinha um amor intenso pelas angústias da alma. Diga lá, adversidades. Angústias da alma. Porque Paulo percebia, quanto mais angústias da alma ele passava, mais ele se dedicava aos perdidos, mais o interior dele era ajustado na espiritualidade e mais ele tinha aquele fervor de servir. Paulo tinha um amor intenso à oração. Diga lá, oração. Paulo tinha um amor intenso aos menores, às pessoas mais desclassificadas da sociedade. Mas Paulo também tinha um amor intenso aos intelectuais. Porque Paulo quis convertê-los a todos. Ele diz, eu fiz-me tudo para ganhar a todos, mas ganhei alguns. Então, se repetir isto, a expressão máxima, uma das expressões máximas das marcas de Cristo no corpo de Paulo, quando ele largou tudo e considerou todo o lucro sem importância para servir com fervor, ele demonstrou um amor intenso pelo Senhor, pelos perdidos, pelo próximo, pelos inimigos, pelas adversidades, pelas angústias da alma, pela oração, pelos menores e pelos intelectuais. Eu acrescentaria aqui que não pus, até pelos religiosos. Paulo demonstrou um amor máximo por esta gente toda. E esse amor máximo motivava Paulo a realizar coisas e coisas grandes para Deus. Então nós temos as marcas de Jesus em nós. Desprezamos a sabedoria do mundo. Não quer dizer que não a entendamos, mas não é o mais importante para nós. Desprezamos a sabedoria do mundo. O lucro que nós ganhamos achamos que é perda para poder servir a Deus com fervor. E Deus instala no nosso coração um amor tão profundo por estas coisas todas. E se os irmãos, ao lerem as cartas de Paulo, o livro de Atos, encontrarem mais alguma coisa interessante para eu colocar aqui acerca do amor de Paulo, digam-me. Paulo tinha um amor por isto. Mais isto. Não encontrei mais, encontrei estas, mas se os irmãos encontrarem, digam. Paulo também tinha um amor profundo por isto. Podia pôr o Espírito Santo, mas eu já pus o Senhor. Então, este amor, estas marcas da alma que se traduzem em amor prático, vão fazer com que Paulo tenha duas expressões práticas desse amor. A primeira expressão prática desse amor chama-se oração. Eu vou ler aqui Efésios 3,16. Paulo tem orações tremendas em Efésios. Eu vou ler Efésios 3,16. Paulo diz o seguinte: por causa disso, ponho-me de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, da qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Paulo está a orar. Paulo passava a vida a orar. Paulo tinha uma comunhão com Deus e com a oração.
do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim que, estando enraizados em amor e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e a conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então Paulo orava como serviço prático, porque tinha as marcas de Cristo, e o importante era orar pela igreja, orar pelas pessoas, para que eles tivessem um conhecimento do profundo amor de Deus. Ele orava constantemente, ele diz: eu ponho-me de joelhos para orar por vós. Então a primeira expressão das marcas de Cristo no corpo de Paulo é o amor prático em oração. A oração é uma visibilidade de amor, a oração é uma expressão de amor. E mais, a oração, no meu conceito, é entender o máximo de Deus. Quem não ora não consegue entender o máximo de Deus. Deus expressa-se no tempo da oração. E Paulo, o segredo da oração para Paulo, a prática diária da oração, Paulo orava para ter comunhão com o seu Deus. Paulo orava, eu pus aqui isto trocado, mas eu agora quero alterar a ordem. Paulo orava para mostrar um amor profundo pelo seu amado. Então a primeira expressão da oração de Paulo, porque tinha as marcas de Cristo e queria servir, a primeira expressão era oração porque amava Jesus. Então quem ama Jesus ora. É um sentido prático de ter as marcas de Cristo no seu corpo. A segunda coisa é que Paulo orava porque ele sabia que a oração era o segredo de ganhar os perdidos. Paulo orava porque sabia que a oração era o segredo de estabelecer a igreja. Paulo orava porque sabia que a oração era o sentido prático de ganhar os perdidos, de ganhar almas para Jesus. E Paulo orava porque ele sabia outra coisa. E agora desculpem a expressão, porque Deus depende e usa quem ora. Deus depende de quem ora. Eu sei que você vai dizer o seguinte: mas Deus não é soberano. Deus não faz o que Ele quer. É verdade. Mas Deus depende de quem ora na terra. Deus depende de quem ora com o sentido prático da vida. Deus depende de quem ora. Orações simples. Deus depende de quem ora. E Deus usa quem ora. Então, uma das formas práticas de Paulo mostrar as marcas de Cristo, e o facto de não entender que o lucro é importante, era orar pelos perdidos, era orar pela comunhão de Deus, era orar para que a igreja conhecesse o profundo amor de Deus. E ele diz outra expressão: para que vocês conheçam a grandeza do seu poder. Então Paulo orava para que a igreja conhecesse a grandeza do seu poder, para que os perdidos conhecessem Jesus, para que Deus o conhecesse. Sabe uma coisa? Paulo era conhecido no inferno. Por ver a Deus, todos nós fôssemos conhecidos no inferno. Conhece a história quando os filhos de Sebas... Sabe porquê que era conhecido no inferno? Você conhece a história dos filhos de Sebas, que foram tentar expulsar um demónio, e o demónio disse assim: a Paulo e a Jesus nós conhecemos, mas vocês não os conhecemos de lado nenhum. Então eles sabiam quem era Paulo. Entende? Que o inferno saiba quem nós somos. Que o inferno saiba que nós somos filhos, que nós temos as marcas de Cristo. Eu estou quase a terminar. E essa oração, porque há uma expressão que eu coloquei aqui, que é: o fogo propaga o fogo. Uma fagulha propaga um grande fogo. O fogo propaga o fogo. E a oração tem que ser acompanhada ao expressar-se com uma ideia prática. Sabe porquê? Porque há pessoas que se escusam atrás da oração e não fazem mais nada. Sem serviço, a oração não tem um grande sentido. Então a oração expressa-se quando nós servimos. As marcas de Cristo na nossa vida só fazem sentido. De que é que serve eu passar o dia a orar se eu vejo o meu vizinho aflito com os sacos de compras a subir? Há dias morreu o filho de um vizinho nosso, com quem nós nos damos muito bem. Um rapaz muito novo, morreu num ataque de coração. Pessoas ricas, com muito dinheiro, mas o rapaz morreu. De que é que serve eu chegar lá e dizer assim: vizinho, venha orar por si, se eu não chegar lá primeiro a dizer: vizinho, o que é que você precisa de nós? Então a oração tem que se transferir para uma relação com o serviço. A oração tem que se traduzir em algo de que servimos os outros. Porque de que serve eu estar a orar: Senhor, se há sede do meu vizinho, se eu tenho lá água em casa e não partilho essa água com ele?
Então há duas expressões. A expressão máxima das marcas de Cristo é o amor. E vocês já viram quem Paulo amava com intensidade. Mas depois esse amor tem que se traduzir em oração e em serviço. Como é que você ou eu podemos amar se não oramos nem servimos? Como é que eu amo os perdidos se eu não oro por eles? O melhor evangelismo é orar por eles. Para que Deus abra os céus, abra as portas, para que nós possamos servi-los orando por eles. Mas depois como é que eles reconhecem que nós temos as marcas de Cristo? Servindo-os. Amém? Servindo de que forma? Às vezes queremos lhes ensinar a Bíblia e eles não entendem. Servindo-os de forma prática. Levando-os ao hospital quando eles estão aflitos. Pagando-lhes alguma coisa quando eles têm fome. Dando-lhes roupa quando eles estão nus. Ou têm necessidades, abraçando-os quando eles estão em aflição. Amém. Prestando os nossos dons quando eles precisam, pintando uma casa quando a vizinha não consegue pintar o teto. Você chega lá e diz, olha vizinha, eu venho pintar o teto, mas depois você pinta-lhe a casa. E você diz, mas isso é ridículo. Mas é uma forma de amor com as marcas de Cristo. Amém? Não sei se isto faz sentido. Amando, servindo. Orando, servindo. Amando, orando e servindo. Servir. O fogo da oração propaga o fogo. Diga lá, o fogo propaga o fogo. Então deixe-me dizer isto. Oração sem serviço não propagou fogo nenhum. Você ora, eu oro, mas eu tenho que servir a seguir. Amém? E quando a oração propaga o serviço, escute isto, que isto agora é uma frase tão simples. Quando a oração, sabe como é que reavivamos a obra de Deus na vida dos outros? Servindo e orando por eles. Eu pus aqui um comentário, uma frase tão simples que diz, servir é um modo de viver. Eu não sei se você quer reproduzir isso. Servir é um modo de viver. Amém? Servir é um modo de viver. Não de toda a gente, mas de quem tem as marcas de Cristo. E Paulo passou a vida... Se vocês lerem 2 Coríntios 12, vão perceber que Paulo passou a vida toda a servir. A ser consolado e a servir, e a ser maltratado e a servir. E eu vou terminar. O serviço e a oração... eu pus aqui outra frase. Eu agora escrevi uma... O serviço e a oração abala o paganismo no coração dos homens. Não basta orar. É importante orar. Mas tem que servir. O serviço e a oração abalam o paganismo. Destroem o paganismo no coração do ser humano. Amém? Faz sentido? Oração e serviço... Alguém paga, ela vai reconhecer Jesus e as marcas de Cristo em nós quando nós oramos por ela e a servimos. Sem querer nada em troca. Há aqui um pressuposto errado. Sabe qual é? É quando nós servimos. Pensamos que agora vamos ganhar mais um número dentro da congregação. E isso é um pressuposto. E Deus não vai usar esse tipo de fogo. Nós oramos e servimos para que as marcas de Cristo em nós sejam reconhecidas na vida das pessoas. Que elas digam... Ele é cristão. Paulo é cristão. Paulo sofre. Paulo ora. Paulo age. Paulo intervém. Paulo ensina. Paulo ama, servindo. E nós reconhecemos que Ele é de Deus. Jesus é o Senhor da vida dele. E agora, eu vou terminar. Ao ler as cartas de Paulo, eu gostava de dizer uma coisa. Paulo era uma pessoa muito... com um caráter difícil antes de se converter, muito difícil. Eu li uma vez um comentário, e desculpem a expressão, um comentário de alguém que estudou a vida de Paulo, que ele dizia, Paulo era como um javali, uma pessoa intratável, uma pessoa rígida, uma pessoa intratável, uma pessoa com dificuldades de caráter, rigidez de caráter. E Paulo converteu-se de tal forma, e ao ler a Bíblia, ao ler o texto, as marcas de Cristo, expressas no amor, na oração e no serviço, trouxeram
estas conclusões. Orar e servir e amar, porquê? O orar e o servir é uma expressão do amor. Pelos nossos inimigos, pelo Senhor, pelo próximo, pelos perdidos, pelas as dificuldades, as adversidades, pelas angústias da alma, por todos, pelos intelectuais, pelas pessoas que não cheiram o perfume que nós temos. Amar é uma expressão do amor. Amar traduz-se nessas expressões, mas através do serviço e da oração. E eu vou terminar. Eu tenho aqui 8 pontos simples do que é que se traduziu este servir e orar. A expressão foi, quando nós servimos e oramos, nós experimentamos, e as pessoas a quem nós servimos e por quem oramos, experimentam as preciosas promessas de Deus. Então, quando você está a dar um simples copo de água a alguém que você conhece, você e a pessoa estão a experimentar as profundas, intensas e preciosas promessas de Deus. Quando você está a servir ou a orar, isto é o que eu vejo nas cartas de Paulo. Quando você está a orar e está a servir alguém, você e a pessoa estão a andar na suprema grandeza do seu poder. Não veio fogo do céu, mas um copo de água deu revelação à pessoa e a si a suprema grandeza do poder de Deus. Quando você está a servir e a orar pela pessoa, a alma da pessoa é liberta, mas a sua alma também pode ser liberta. E não levem mal, não estou a falar de vocês. Às vezes vejo pessoas no mundo cristão tão obstruídos na sua alma porque nunca serviram ninguém. Têm um cristianismo egocêntrico. Paulo diz, eu largo isto tudo para amar os outros. Eu largo isto tudo para servir os outros. Então servir liberta a pessoa e liberta-nos a nós. Amém? Para servindo e orando, estou quase a acabar. Isto é as expressões que eu vejo nas cartas de Paulo. Servindo e orando com amor, nós extinguimos os dardos inflamados do maligno. Há pessoas que pensam que para extinguir os dardos inflamados do maligno tem que se gritar com Satanás. No dia em que eu dou roupa a um vizinho meu, eu estou a extinguir os dardos inflamados do maligno na minha vida e na vida dele. O diabo detesta a generosidade. O diabo detesta a misericórdia. O diabo detesta a compaixão. O diabo detesta a doação. Então, quando eu sirvo, doando-me a mim mesmo, eu estou a extinguir os dardos inflamados do maligno. Quando eu sirvo e quando eu oro, a pessoa e eu podemos ter comunhão secreta com Deus. Imagine, quando você abençoa alguém com o almoço, o que é que aquela pessoa vai pensar? Deus está na vida desta pessoa e Deus usou esta pessoa para me abençoar. Então ele, naquele momento, num nível simples, ele tem uma percepção da comunhão com Deus. Quando eu sirvo e quando eu oro, o meu coração e o coração da pessoa deixa de ser carnal e orgulhoso. A melhor forma de acabar com o orgulho é servir. Servir quem? Todos. Quem? Em quem Deus põe no nosso caminho. O quê? Fazendo tudo. Gastando o nosso dinheiro, gastando o nosso tempo, gastando os nossos recursos, gastando o nosso tempo de oração para servir. Quanto mais servirmos, mais o nosso coração é tratado. É o que eu vejo nas cartas de Paulo. Quando eu sirvo e quando eu oro, ajusta a minha vida espiritual. Não ando em delírios espirituais, não ando em confusão espiritual, tenho um sentido daquilo que é o chamado de Deus e uma dedicação a esse chamado, porque tenho as marcas de Cristo, o poder do seu amor, e confronto-me com isto. Se eu sirvo e se eu oro, a minha vida espiritual enriquece e é ajustada. E eu vou terminar. Mais uma. Quando eu sirvo e quando eu oro, Deus anula em mim e na pessoa qualquer conflito interior. Porque nós fomos chamados para servir. Nós fomos chamados para servir o próximo. E a pergunta é, onde é que está o teu irmão? Não é? E agora eu vou estender isto. Onde é que está o teu vizinho? Onde é que está o teu próximo? Onde é que está o menor que tu achas que é menor? Onde é que está o intelectual? Onde é que está o rico que tu achas que não pode chegar lá? Onde é que está o doente? Mas onde é que está o saudável?
Onde é que estão as pessoas? Onde é que estão as pessoas? E ao ler as cartas de Paulo, se vocês tiverem mais alguma expressão prática do serviço e da oração, digam-me. Mas estas coisas eu verifiquei nas cartas de Paulo. E por fim, eu vou usar uma expressão para terminar. Escute isto. Eu estou-me a rir, porque isto parece não ter piada nenhuma. Algumas pessoas vão fazer confusão com isto, se calhar. Deus já não tem mais nada para nos dar. Entenda o que eu estou a dizer. Deus já não tem mais nada para nos dar. Ele já nos deu tudo. E o nosso cristianismo, a nossa obsessão por certas coisas é sempre na perspectiva ou na expectativa que Deus ainda tem alguma coisa para nos dar. Mas Ele já não tem mais nada. Eu estou a desiludir algumas pessoas. Mas Deus já não tem mais nada, Ele já nos deu tudo. Ele deu-nos o Filho, Ele deu-nos a cruz, Ele deu-nos a ressurreição, Ele deu-nos o Espírito Santo, Ele deu-nos o batismo, Ele deu-nos o amor, Ele deu-nos tudo. Então, se você já tem tudo e Ele não tem mais nada para nos dar, como é que você consegue conceber a ideia que não precisa de mais nada, entre aspas, de Deus? Com tudo o que você tem, você pode partilhar com os outros. Se você não partilhar com os outros, em termos de oração e de serviço, você vai sempre pensar que Deus ainda tem muita coisa que lhe deve. Se você não partilhar com os outros, você vai sempre pensar, Deus deve-me alguma coisa. Mas quando você partilha, você diz, eu já tenho tudo. Vamos ser, não sei, desculpa, o dinheiro que você tem, quem é que lhe proporcionou isso? O seu trabalho. Mas porquê? Pela graça de Deus. Então Deus já lhe deu isso também. Os filhos que você tem, os netos que você tem, a família que você... Quem é que lhe proporcionou isso? Você que trabalhou por isso, mas Deus pela sua graça. Os dons que você tem. Porque às vezes nós dizemos, quero mais dons, quero mais dons. E não servimos nem oramos com os dons que nós temos. Deus já lhe deu tudo. E Ele não tem mais nada para nos dar. Eu não sei se estou a desiludir-vos. Mas Deus não tem mais nada para nos dar. Porque Ele já deu tudo. Aquele que nem o seu próprio Filho poupou, antes nos deu com Ele todas as coisas. Amém? E todas são todas. Amém? Os carros que você tem, você pode ter outro, mas Deus já lhe deu todos os carros que você precisava até este momento. Agora o que é que vai fazer com eles? Não sei. Mas as marcas de Cristo nos levam a dedicar a nossa vida fervorosamente em amor, oração e serviço aos outros.